E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à anatomia. Essa que a gente vai fazer agora uma playlist aí só de aulão referente à anatomia. E claro, essa aula a gente vai falar tudo sem exceção referente à anatomia do trato digestivo. Então galera, convido você a se inscrever aí no canal para você nunca perder os conteúdos que a gente sempre posta aqui. É só você se inscrever, clicar nesse botãozinho vermelhinho que fica aí embaixo do vídeo, assim você está inscrito e participando aqui da nossa comunidade. Então galera, vamos ao que interessa, vamos falar agora do aulão referente completa, anatomia completa do nosso trato digestivo. Vamos lá! A boca, ela se localiza na porção ou o terço inferior da nossa face ou do nosso rosto. Então, a gente encontra nessa porção inferior do rosto a nossa boca. E logo de cara, o que a gente encontra, galera? Os lábios, o lábio superior e o lábio inferior. Então, a gente tem o lábio superior, o lábio inferior, e dos lados desse lábio nós temos as comissuras, a comissura direita e esquerda, que seria como se fosse o fechamento dessa boca, fazendo com que o conteúdo que ali está presente não acabe saindo. Então ele tem como um processo de fechamento dessa boca. Tranquilo? Então a gente já tem aí algo bem simples, A gente vai agora aprofundar. Se a gente abre a boca dessa pessoa e olha logo ali na parte superior dessa boca, o que a gente encontra? A gente encontra o que a gente chama popularmente como o céu da boca, mas também ele é conhecido como palato duro, galera, que é formado por dois ossos, o osso da maxila e o palatino. Então, galera, logo de cara ali no teto ou no céu da boca nós vemos esse palato duro. E se a gente seguir mais posteriormente nesse céu da boca, a gente vai encontrar o palato mole. E nesse palato mole, a gente vai encontrar ali a úvula, que parece um biguelinho, um sininho, como a gente vê aqui na tela, parece um sininho que fica ali ao centro. Essa é a úvula. Então, galera, a gente já viu palato duro, palato mole e ainda essa úvula ao centro ali. Agora, dos lados, nas laterais ali atrás na nossa boca, nós vemos a tônsila palatina, a também conhecida amígdala. Essa amígdala que tem uma função primordial no processo imune, principalmente de crianças e adolescentes. Agora, o que estaria envolvendo essa amígdala ou essa tônsila palatina seriam dois arcos, como a gente vê aqui, o arco palatoglosso e o arco palatofaríngeo. Então, envolvendo essa tônsila palatina, a gente tem esses dois arcos. Então, galera, a gente viu praticamente o céu da boca. Agora, se a gente vai e rebate os lábios, a gente vai encontrar o que? A gengiva e os dentes, como a gente vê aqui na imagem. Mas, se a gente vê agora a base da boca, ou o assoalho da boca, nós vamos encontrar a língua. E se a gente rebate ela para trás, a gente vê exatamente esse assoalho da boca. Vemos ali o frênulo da língua, até mesmo as carúnculas sublinguais, que seria o local onde vai sair o conteúdo da glândula sublingual, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Então a gente vê nessa anatomia exatamente esse frênulo da língua e essas carúnculas aí. Então, galera, a gente viu um pouquinho do teto da boca, já vimos um pouquinho desse assoalho. Agora, a gente tem que saber que essa boca ela também é formada por presença de músculos e o osso. Bom, galera, existem realmente músculos que vão participar ali nessa conformação da boca, vão ajudar a dar forma, não só a forma da boca estática, mas também no processo da mímica. E aí a gente tem alguns exemplos. Claro, são muitos os músculos que estão presentes na face, mas na região da boca a gente pode citar esses aí. O levantador do lábio superior, a gente pode citar o zigomático maior e menor, o risório também, galera, muito importante. Ainda a gente tem ali um mais profundo, que seria o bucinador, tem um papel ali, ó,
no assobio. E ainda nós temos ali na porção inferior o depressor do lábio inferior, ou do ângulo desse lábio. E ainda, galera, a gente pode citar que esses músculos não só eles dão essa forma, mas também auxiliam exatamente nessa mímica. Então, existem esses músculos ali. E ainda a gente pode citar o orbicular da boca. Tranquilo? Então falamos um resuminho sobre o músculo. Lembrando que existem os músculos da mastigação, mas isso a gente já tem um vídeo aqui destacado no canal. Mas referente à anatomia da boca, isso é o principal que a gente pode falar. Agora sobre o osso, galera. O osso a gente pode destacar dois. Se a gente olha assim de frente àquela pessoa, a gente já imagina, opa, ele tem o osso da maxila e o osso da mandíbula. E claro, junto esse maxila que está superior e a mandíbula que é inferior, junto a esses músculos, a gente vai ter o abrimento, né? O abrir e o fechar dessa boca. Então, galera, a gente viu músculos, vimos o osso, que é essa maxila superior, e a mandíbula inferior, que possui também os seus processos alveolares, que a gente já citou aí, que é onde vai estar os nossos dentes. Então, a gente tem esses dois ossos principais e junto com os músculos eles vão o quê? Abrir e fechar a boca. Mas existe uma articulação ali que é fundamental, que é essa que a gente está vendo aqui na tela, que é a articulação temporomandibular. Essa articulação temporomandibular é formada por esse côndilo da mandíbula que vai se encaixar na fossa. Então, esse encaixe dessa cabeça, essa região aí do côndilo com a fossa, vai possibilitar o processo de abertura e fechamento da nossa boca. E claro, galera, existe aí alguns casos onde a abertura excessiva da boca pode acabar deslocando esse processo articular e causando muitas dores. E claro, galera, a gente está falando de boca, não pode esquecer de quem? Dos nossos dentes, o que os odontólogos amam. Pois é, o que a gente pode falar dos dentes? Bom, nesse processo alveolar que a gente falou, vão emergir esses dentes, a gente tem ali esses dentes emergindo nesse processo, tanto da nossa maxila como da nossa mandíbula. Lembrando que os números de dentes, né, eles vão variar de uma criança para um adulto e também a gente vai ter a mesma quantidade no arco superior e inferior, né? A gente vai ter a mesma quantidade tanto nos dentes da maxila como nos da mandíbula. E quem são esses dentes? Olha aí, a gente vai ter dois incisivos, claro, contando de metade de um arco. A gente tem dois incisivos, um canino, dois pré-molares e três molares. Então, galera, lembrando que eles têm a mesma quantidade, né? Em cima e embaixo. E lembrando que esses dois incisivos, um canino e tal, isso é a metade de um arco, né? Completando, a gente teria 4, né? Em vez de 2. Então, como a gente vê aqui na imagem, a gente tem dois incisivos, um canino, dois pré-molares e 3 molares. Outro ponto, galera, que é fundamental quando falamos de boca ou anatomia da nossa boca é lembrar das glândulas salivares. Até porque nesse processo de mastigação e deglutição, a saliva é fundamental. Então, quem seriam essas glândulas? A gente pode citar a primeira, a parótida. Essa glândula parótida, que é salivar, está basicamente nessa porção lateralizada da nossa face. Então, ela fica exatamente acima do nosso músculo masseter, que é um dos músculos da mastigação. Então, essa parótida está mais lateralizada. Nós temos ainda outra glândula, que é a submandibular, e ainda a glândula sublingual, que a gente viu que até suas carúnculas saem ali na parte inferior da nossa língua. Então, galera, a gente falou de dentes, falamos dos músculos, falamos dos ossos, falamos, né, até mesmo das glândulas salivárias. E a língua? A gente não viu muita coisa de língua, a gente só viu que ela tem ali o seu frênulo na porção inferior e ali uma relação com as carúnculas da glândula sublingual.
Mas o que a gente pode falar? Olha só a língua ela é fundamental tanto no processo da fala, como também no sistema gustativo, né? Sensorial, a gente sentir o gosto dos alimentos. E claro, isso é possível por meio das papilas gustativas que ali são presentes e vai nos dar aí a sensação dos alimentos e também de qualquer coisa que a gente, ou substância que a gente coloca na nossa boca. Então, qual é a anatomia da língua? Vamos ver agora. Bom, galera, a língua ela possui uma raiz e possui o ápice, que seria basicamente ali os dois extremos. E possui um forame cego, mais ou menos ali quase um pouquinho depois do centro dessa língua. Agora, a gente tem que ver que ela possui certa relação com a epiglote. Também a gente vê as tônsilas palatinas, né, que a gente já viu anteriormente, ou chamada amígdala, que é formada ali pelos seus arcos palato-glosso, palato-faríngeo. E é o que a gente vê aqui nessa imagem. Lembrando, né, galera, que essa língua possui várias papilas gustativas que estão ali favorecendo a nossa sensação do sabor, seja de substâncias ou do nosso alimento. Agora, como é inervada essa língua? Galera, existem vários nervos que participam desse processo de inervação. Bom, galera, quando a gente fala da inervação dessa língua, existem vários nervos, como já citei. Por exemplo, na porção posterior da nossa língua, nós vamos ter principalmente a inervação do nosso glosso faríngeo. Também uma participação aí relevante do vago, mas em destaque ao glosso faríngeo. Também na sua porção anterior, a gente vai ter participação tanto do nervo facial, como também do trigêmino. Então olha só quantos nervos participam da inervação somente dessa língua. Então, vários nervos participam aí. Agora, não perdendo o pique da inervação, olha a inervação aí da parte interna dessa boca. Também são vários nervos, como a gente pode ver. Tem o glosso faríngeo, vai ter o nosso facial, vai ter também aí o trigêmino. Então, vários nervos, como a gente pode acompanhar nessa imagem, participam dessa inervação interna da nossa boca. E claro, galera, a gente não pode esquecer da vascularização ou a irrigação. Como ela é procedida, galera? A gente tem que saber, de forma bem simplificada, não vamos assim aprofundar muito para você não ficar meio doido. Depois você faz um recapítulo aí no seu Néter, né, ou no seu livro de anatomia. Mas ela tem a sua origem da nossa carótida externa. Essa carótida externa que vem da carótida comum. Então a carótida externa, essa artéria, ela vai soltar um dos ramos, ou melhor, vai soltar ali a nossa artéria maxilar. E essa artéria maxilar vai chegar na região próxima à nossa boca e vai lançar vários ramos, várias artérias que vão irrigar ali várias porções da nossa boca. E a gente pode citar entre elas as artérias alveolares superior e inferior, mas enfim, são vários ramos que saem dessa artéria maxilar. Então, galera, em resumo, referente à irrigação ou vascularização, a gente tem a carótida externa e essa carótida externa lança essa artéria maxilar e a partir dela vários ramos vão ser liberados ali para levar o nosso sangue com oxigênio e nutrientes para essas porções dos componentes da nossa boca. O que é a faringe? Galera, a faringe, de forma bem simples, a gente pode dizer que ela seria como se fosse uma região formada por músculos. E ela vai estar ligando tanto a boca e o nariz, a região ali do nosso trato respiratório, tanto como ao trato digestivo. Como assim? Vamos entender isso agora. Bom, galera, a faringe, como a gente pode ver ela aqui numa visão mais lateralizada, ela vai estar ligando, por exemplo, ali a região do nariz ou da cavidade nasal até a região da laringe. Ou seja, essa faringe ela possui 3 porções. É isso que a gente tem que saber de início para a gente compreender o resto. A primeira porção seria a nasofaringe, que é aquela que está atrás da cavidade nasal.
Outra porção seria a orofaringe. Essa orofaringe que está ali na porção posterior da nossa cavidade bucal. E ainda a mais inferior, que seria a hipofaringe, que realmente já estaria tendo uma relação com a laringe e com o esôfago. Então, galera, lembre-se, quando a gente fala de faringe, nós temos aí 3 porções, que seria nasofaringe, orofaringe e a hipofaringe. Então, galera, ela tem essa importância exatamente pelo que a gente falou. Se a gente está falando de trato respiratório, o ar entra pelo nosso nariz, passa pela cavidade nasal e entra na faringe. Da faringe ela segue para onde? Para a laringe. Então isso se trata o sistema respiratório. Se a gente está falando agora, né, do sistema digestivo, o alimento ele entra pela nossa boca, passa da cavidade bucal para a orofaringe, né, nessa porção da faringe, e desce para o esôfago. E claramente a epiglote vai fechar ali nessa região da laringe para o alimento não entrar nessa laringe e seguir pelo trato respiratório. Então, da faringe ele segue para o esôfago, do esôfago para o estômago e assim sucessivamente. Então, galera, essa faringe é como se fosse ali um local de passagem, né, tanto de ar como de alimento. Ou pode ser para o trato respiratório ou para o nosso trato digestivo, né? No caso do alimento. Então, galera, nessa imagem a gente vê muito melhor, né? A nasofaringe, orofaringe e a hipofaringe, já o finalzinho, onde a gente tem a nossa laringe, que é para o sistema respiratório, e temos o nosso esôfago, que é para o nosso sistema digestivo. Beleza? Agora, essa nossa faringe, galera, além dessas porções, a gente tem que saber que ela é formada por músculos. E esses músculos, como a gente pode ver aqui, seria o músculo constrictor superior, que teria mais relação ali com a região da nasofaringe, que é aquela que está atrás ali da cavidade nasal. Temos ainda o constrictor médio, que teria uma relação com a orofaringe, e ainda mais inferior ainda seria o constrictor inferior, que estaria mais com uma relação com a hipofaringe. Então nós temos esses músculos, eles são fundamentais, galera, principalmente no processo de deglutição. Agora, por que eles têm essa função? Bom, quando o alimento ele está no seu processo de deglutição, ou seja, a gente mastiga, vai e engole esse alimento, para que esse alimento não suba para a região da cavidade nasal, esse músculo constrictor superior, ele vai fechar aquela região, vai fazer essa constricção. E assim o alimento vai seguir em direção inferior. E aí entra em ação quem? O constrictor médio inferior, que vai empurrar esse alimento em sentido do nosso esôfago. E a epiglote fecha ali a região da laringe, para que esse alimento, obviamente, não entre ali no nosso trato respiratório. Então, galera, a gente tem esses músculos constrictores que nos ajudam muito no processo de deglutição. E, galera, como todos os músculos, eles têm a sua inervação, sua origem, inserção. Agora, qual seria a origem, inserção e inervação? Galera, como a gente vê nessa tabelinha, a inervação deles basicamente vão vir ou advir do nervo glossofaríngeo e do vago. Então esses dois nervos são primordiais aí. Agora, o constrictor superior ele vai ter ali sua origem tanto da parte pterigóide, bucofaringe, e ainda, né, teria ali o seu caminho de inserção na rafifaríngea, ou seja, nessa membrana da rafifaríngea. Já quando a gente fala do constrictor médio, ele vai ter a sua origem mais ou menos ali no corno do osso hioide e vai ter sua inserção lá na rafifaríngea também. Já quando a gente fala do constrictor inferior, ele tem sua origem ali basicamente da cartilagem tiroide e cricóide e também vai se inserir na rafifaríngea. Então, galera, quando a gente fala desses três músculos, eles vão ter a sua origem, inserção e a sua inervação, que seria basicamente do glossofaríngeo e do vago.
E galera, além desses 3 músculos importantes que a gente citou, existem outros que são basicamente acessórios e vão estar ali dando um suporte a essa faringe, evitando que quando esses constrictores entrem em ação, ocorra um colapso, ou seja, um colapso dessa faringe com a ação dos constrictores. Então, os principais músculos que vão estar ali dando certa sustentação e evitando que isso aconteça seria o palato faríngeo, o salpingo faríngeo e o estilo faríngeo. Esse palato faríngeo, galera, também vai ter sua origem e a sua inserção. Então, o que a gente pode citar? Esse palato faríngeo ele vai ter sua origem ali mais ou menos na aponeurose palatina e vai se insertar lá na parede lateral da faringe. Lembrando que esses músculos eles vão ter a sua inervação do glosso faríngeo. Então esse palato faríngeo vai ter essa inervação, ou seja, do nosso nervo glosso faríngeo. Já quando a gente fala desse outro músculo, salpingo faríngeo, ele vai ter sua origem lá da cartilagem da tuba auditiva e vai se insertar na parede lateral dessa nossa faringe. E ainda temos esse último estilo faríngeo que vai ter sua origem lá do processo estiloide do osso temporal e vai se insertar ali na parede lateral da faringe. Então, galera, lembre-se, nós temos os constrictores e temos esses músculos acessórios. Os constrictores, uma certa função aí no processo de deglutição. E também vão estar conformando ou dando forma a essa nossa faringe. Já esses outros que a gente falou, palato faríngeo, salpingo faríngeo e também esse outro estilo faríngeo, estaria relacionado à sustentação, evitando que ocorra um colapso ali. Então eles têm essa principal função. Agora vamos ver a vascularização. Bom, galera, a vascularização dessa faringe, a irrigação dela, vai vir principalmente ali da nossa artéria carótida externa. Essa artéria carótida externa vai soltar ramos como, por exemplo, a artéria tireoide superior e a artéria tireoide inferior, que vão estar irrigando porções dessa faringe. E também a artéria faringe ascendente. Então, essas 3 artérias vão ter essa função primordial na irrigação arterial da nossa faringe, levando ali oxigênio e nutrientes para esse tecido. E são advindas exatamente, ou são ramos dessa nossa carótida externa. E já a drenagem vai ser também realizada aí, basicamente, por essas veias, né, tireoides superiores e inferiores. Agora, a inervação, galera, a gente viu que praticamente esse processo de inervação desses músculos, principalmente, vai ser ali originados a partir do nervo glossofaríngeo e também pelo nervo vago. Vamos falar sobre a anatomia do esôfago. O que a gente pode falar do esôfago? Bom, galera, a gente sabe que o esôfago faz parte do nosso trato digestivo. Beleza. Agora, nós sabemos que o alimento ele vai para a boca, da boca ele passa pela faringe, faringe ele vai para o esôfago, esôfago, estômago. Então, galera, se a gente pode falar o que é um esôfago, ele é um tubo muscular, que liga praticamente da boca ao estômago. Por quê? Porque na verdade tem a faringe ali no meio do caminho. Então, a gente fala de forma correta, anatômica, que o esôfago liga da faringe até o início do nosso estômago. E claro, galera, como ele vai percorrer todo esse trajeto, ele possui porções. Por exemplo, esse esôfago ele vai ter uma porção que vai estar no pescoço, outra porção que vai estar no nosso tórax e outra que vai estar no nosso abdômen, que é ali o finalzinho se ligando ao nosso estômago. Agora, essas partes possuem relações com os órgãos diferentes e também estrutura. Por exemplo, a parte que está ali no nosso pescoço, ela não possui serosa e vai ser caracterizada por ser de músculo esquelético. Agora, a parte do nosso tórax, ele não possui serosa e vai ter uma musculatura mista. E aí a gente já pode dizer que ele vai ter uma contração
involuntária. Já na parte ali do nosso abdômen, já finalzinho curtinha, porque é quando o esôfago se encontra com o estômago, ele vai ser de musculatura lisa e possui serosa. E claro, se é musculatura lisa, obviamente será uma contração involuntária. E galera, se a gente pode falar, né, além dessas partes que a gente vê de forma macroscópica, ao microscópio, né, a gente vai encontrar ali camadas ou túnicas. Por exemplo, claro que a gente só aprofunda mais na parte de histologia aqui no canal, mas ele possui a sua camada mucosa, a submucosa, a muscular e a adventícia. Beleza? Então, ele possui essas camadas teciduais que vão estar conformando todo esse nosso tubo que a gente pode chamar de esôfago. Agora, galera, qual a relação que esse nosso esôfago possui com os órgãos durante todo esse trajeto, desde pescoço, tórax e abdômen? Vamos ver isso agora. Bom, galera, referente às relações anatômicas desse esôfago, podemos começar com a parte do pescoço. Nessa parte do pescoço, ou inicial desse esôfago, ele claramente está se terminando ali superiormente com a faringe para iniciar o nosso esôfago. Lembrando, boca, faringe, esôfago, estômago. Beleza? Então, na parte do pescoço, as relações anatômicas seriam: primeiro, ele vai ter na sua posição anterior a nossa traqueia. Além da nossa traqueia, nós vamos ter ali uma glândula importante hormonal, que é a nossa tireoide. Então, além dessa traqueia, temos ali a tireoide. Outra relação importante seria um vaso. O principal vaso aí que a gente pode citar seria a artéria carótida comum. E ainda ele possui certa relação posterior com a face pré-vertebral ali da nossa cervical. Então, galera, essas seriam as relações no pescoço. Vamos ver as relações anatômicas do tórax e do nosso abdômen. Galerinha, as relações anatômicas agora referente a esse esôfago lá no nosso tórax, podemos citar aí o arco da nossa aorta, né, esse vaso de grande calibre, também a traqueia. Podemos ainda citar o pericárdio, exatamente, o pericárdio que está ali recobrindo o nosso coração. Então, essa porção aí mais anterior seriam essas relações anatômicas: a aorta, essa traqueia e o pericárdio do nosso coração. Agora, temos ainda as veias hemiásicos, a ásicos e ainda o ducto torácico. Então, galera, nessa porção do tórax, nós temos essas relações anatômicas do nosso esôfago. Já descendendo para a porção ali que seria abdominal, nós vamos ver que esse esôfago ele vai passar pelo diafragma. Então, a primeira relação anatômica nesse abdômen superior está o nosso diafragma. Então, ele passa por esse diafragma para entrar na região abdominal. Então, superior está o diafragma, inferior está o estômago, que aí vai se terminar esse esôfago. Então, a gente tem a terminação desse esôfago exatamente nesse estômago. Agora, anteriormente estaria o fígado. O fígado estaria ali, de certa forma, recobrindo essa parte final do nosso esôfago. Galerinha, e quanto à vascularização desse nosso esôfago? É simples. Primeiro, nessa região cervical ou do nosso pescoço, nós vamos ter aí principalmente uma irrigação vinda da artéria tireoide inferior. Então, essa artéria aí, que seria um dos ramos, ela estaria basicamente irrigando, levando esse sangue arterial para essa porção inicial do nosso esôfago. E claramente, quanto à drenagem, nós vamos ter a veia tiroidiana inferior, que estaria ali drenando realmente esse sangue que já foi utilizado naquele tecido do nosso esôfago. Então, quando a gente fala dessa porção inicial ou do pescoço, nós vamos ter a artéria tiroidiana inferior e a veia tiroidiana inferior, beleza? Já na porção torácica, o que a gente vai encontrar seria as artérias
esofágicas, que são ramos diretos ali da nossa aorta, a aorta torácica. Então, nessa porção do tórax, nosso esôfago vai ser exatamente ali irrigado pelas artérias esofágicas advindas ali ramos da própria aorta torácica. E claro, galera, nessa porção torácica, a gente vai ter a drenagem venosa também, que será realizada pela veia esofágica, beleza? Não podemos esquecer disso. Já na porção do abdômen, nós vamos ter aí duas artérias principais, né? A gente vai ter, irrigando essa porção do abdômen, a artéria frênica e também essa artéria gástrica esquerda. Então, essas duas que vêm diretamente ali da nossa aorta, na porção da aorta abdominal, vão estar irrigando essa porção final do nosso esôfago, já se encontrando com o nosso estômago. Lembrando, né, que essa artéria frênica ela é ramo, né, direto da aorta abdominal, e essa gástrica esquerda ela vem direto dessa aorta abdominal pelo tronco celíaco, beleza? E claro, a drenagem final desse nosso esôfago vai ter como destino final ali a nossa veia porta. Galerinha, quando a gente fala da inervação que vai estar aí realmente agindo sobre esse nosso esôfago, são vários os nervos que atuam. A inervação é ampla, vai desde o nervo vago, vai também aí ter ações diretas ali dos nervos esplêncnicos, também até uma ação direta ali advinda dos plexos esofágicos. Então, galera, nós temos uma inervação bem ampla, advinda aí desde a região cervical do nosso pescoço, do tórax e abdômen, que vão ser vários nervos atuando direto aí nessa inervação do nosso esôfago. Anatomia do nosso estômago e do duodeno. Então vamos lá, vamos começar agora. Então, galerinha, começando com a anatomia do nosso estômago. É um órgão muito importante, principalmente no processo digestivo, que está no nosso abdômen. Agora, esse estômago ele possui partes que são muito importantes nesse processo anatômico. E o primeiro que a gente pode citar seria a cárdia, que é essa região exatamente demarcada aí na imagem, que vai estar, de certa forma, nessa posição onde o esôfago se liga a esse estômago. Então, nós temos essa cárdia. Já um pouquinho mais acima, nós temos o fundo gástrico. Então, ele está um pouquinho mais acima dessa cárdia. Logo depois, nós temos aí toda essa porção do corpo do estômago. E lá no finalzinho, o antro com a região pilórica. E claro, ele vai se continuar com o duodeno, que a gente vai falar daqui a pouco. Outro ponto é que esse estômago ele possui 3 camadas musculares. Uma que é longitudinal externa, né? Externa é longitudinal, essa porção muscular. Nós temos a camada intermédia, que é circular, e ainda uma interna, que é oblíqua. Então ele possui essas 3 camadas. Agora, galera, é importante a gente saber também as relações que esse estômago possui com os órgãos ao seu redor. E a gente pode citar de início que o estômago anteriormente vai se relacionar com quem? Com o fígado, principalmente ali sua região do lobo quadrado. Então, a gente tem esse estômago anteriormente se relacionando com o fígado, também com essa região anterior do nosso diafragma, que aqui na imagem estaria cortado, mas o diafragma meio que recobre essa porção inicial do estômago. Também a parede abdominal vai estar ali nessa porção anterior. Agora, já posterior desse estômago, se a gente rebater o estômago para cima, a gente vai ver que atrás dele, o posterior, está quem? O pâncreas vai estar ali presente, também o rim, a suprarrenal, o baço. Então, galera, posteriormente também existem várias estruturas com quem ele se relaciona. E claro, posteriormente ele vai se continuar com o duodeno. Galerinha, agora a relação inferior que ele possui, a gente não pode esquecer do cólon transverso,
que seria já o cólon ali, ou o intestino grosso, como muitos preferem. Então, essa porção inferior, a relação que ele tem seria exatamente com esse cólon transverso. Agora, e a vascularização? Quais são as artérias que vão irrigar esse nosso estômago? Galerinha, são muitas. E elas vão estar sendo advindas, ou vão vir ali da nossa aorta abdominal, exatamente do tronco celíaco. Esse tronco celíaco que tem 3 artérias principais saindo dele, que seria a gástrica esquerda, a hepática comum e a artéria esplênica. Então vamos especificar melhor como que ocorre esse processo de irrigação arterial do nosso estômago. Então, galerinha, como eu falei para vocês, o processo de irrigação ou vascularização arterial desse nosso estômago vem da nossa aorta abdominal, lá do tronco celíaco, onde saem 3 artérias dali: a gástrica esquerda, a hepática comum e a esplênica. A gástrica esquerda, o próprio nome já fala, é gástrica. Então essa gástrica esquerda que sai direto do tronco celíaco da aorta abdominal vai irrigar basicamente ali essa porção da curvatura menor e da cárdia, que a gente falou, lembra? Ali da região da cárdia desse estômago. Então, o primeiro ramo do tronco celíaco já vai direto irrigar esse estômago. Agora, nós temos ainda a artéria esplênica, que sai desse tronco celíaco, que é da nossa aorta abdominal. E essa artéria esplênica, que sai desse tronco celíaco, ele solta alguns ramos, como a gástrica posterior. Nós vamos ter também as gástricas curtas e também a gastroepiploica esquerda ou gastromental esquerda, que também vai estar irrigando esse nosso estômago. E ainda, galerinha, existe outra artéria que sai dessa aorta abdominal, né, desse tronco celíaco, que seria a hepática comum. Essa hepática comum, ela vai soltar ali 2 ramos que são, né, fundamentais para posteriormente irrigar esse estômago. E quais seriam esses ramos? Seria a hepática própria, né, que essa hepática própria vai soltar uma artéria chamada artéria gástrica direita, que vai diretamente irrigar esse estômago. E existe ainda a artéria gastroduodenal, que sai dessa hepática comum. E essa gastroduodenal vai soltar a artéria gastroepiploica direita ou gastromental direita, tanto faz esses 2 nomes. Então, essa nossa hepática comum vai soltar 2 ramos, a hepática própria e a gastroduodenal. A hepática própria solta a artéria gástrica direita e essa gastroduodenal vai soltar a nossa gastroepiploica direita, que vai irrigar também esse nosso estômago. Galerinha, quanto à drenagem, né, venosa, no caso, as veias que vão drenar o sangue desse nosso estômago, nós podemos citar aí, né, as gástricas direita e esquerda e também a gastroepiploica, que vai drenar por final, como caminho ou destino final, ali a nossa veia porta. Então nós temos esse emaranhado aí que a gente vê, né, que seria tanto a gástrica direita, esquerda e a gastroepiploica, essa veia no caso, que vai drenar por final lá para a nossa veia porta. Beleza? Agora, e a inervação? Esse nosso estômago, ele ganha aí inervação tanto do sistema simpático e parasimpático. O parasimpático vai ser advindo principalmente ali do nosso nervo vago. O nervo vago vai participar dessa inervação parasimpática. Já a simpática, ela vem ali já principalmente do nosso nervo esplênico e vai vir ali de T5 até T12. Então a gente vai ter essa inervação, tanto advinda do sistema parasimpático como do simpático. Então, galera, a gente falou aí um resumo do principal que a gente tem que saber sobre o estômago, a anatomia desse estômago. E o duodeno, o que a gente pode saber? Bom, a gente viu que a partir desse estômago vai se continuar com o duodeno. E esse duodeno, ele possui 4 porções principais, que seria a porção superior, ou a primeira porção do duodeno,
depois a porção descendente, que é a segunda porção do duodeno, a porção horizontal, que é a terceira porção do duodeno, e ainda uma porção ascendente, como a gente vê aqui na imagem, que seria a quarta porção do duodeno. Beleza? Então ele possui essas porções, o duodeno possui 4 porções: superior, descendente, horizontal e ascendente. E claro, galera, a gente tem que saber que esse duodeno ele vai se relacionar com órgãos ali próximos a ele. E que órgãos a gente pode citar? Galera, é evidente aqui nessa imagem que o duodeno vai se relacionar muito com o pâncreas, especialmente a região da cabeça do pâncreas. Então o pâncreas vai estar ali próximo a esse duodeno, mas também ele vai se relacionar ou vai estar próximo ali ao rim. Também a gente vai ter uma certa relação desse duodeno com os vasos mesentéricos, mas o destaque que eu tenho que fazer para você é a relação desse duodeno com a cabeça desse pâncreas, até porque nessa segunda porção do duodeno que existe algo em especial ali que a gente vai ver agora. Galerinha, o que tem de especial nessa segunda porção do duodeno, ou a porção descendente do duodeno? Ali vai existir uma papila maior e uma menor. Mas o que é isso? Simples. Essa papila maior ela vai ser formada pelo ducto colédoco, que vai se unir com ali o nosso ducto pancreático principal, ou ducto pancreático de Wirsum. Então, eles vão se unir e vão desembocar o seu conteúdo nessa papila maior, na segunda porção do duodeno. E existe uma papila menor, que seria ali um ducto pancreático acessório, ou também chamado de ducto pancreático de Santorini. E ele vai desembocar na papila menor. Então nós temos essa papila menor e a maior, que vai desembocar o conteúdo desses órgãos, né? Principalmente do pâncreas, e por isso fica essa importância da relação anatômica dessa segunda porção do duodeno com a cabeça do pâncreas. Agora, galera, qual é a artéria que vai irrigar o nosso duodeno? Qual é a sua vascularização? Simples, galera. Nós vamos ter primeiro uma irrigação advinda lá do tronco celíaco, que está na nossa aorta abdominal. E quem vai levar o ramo que chega lá exatamente nesse duodeno? Bom, nós temos o tronco celíaco. Esse tronco celíaco vai liberar a artéria hepática comum. Essa hepática comum libera a gastroduodenal, ou artéria gastroduodenal. E essa gastroduodenal vai liberar uma artéria que a gente chama de pancreato duodenal superior. Então essa pancreato duodenal superior vai irrigar diretamente essa porção do nosso duodeno. Então o primeiro ramo vem lá do tronco celíaco da hepática comum, que vai liberar a gastroduodenal, e a gastroduodenal libera a pancreato duodenal superior. E galerinha, não só vem desse tronco celíaco, mas também existe um vaso que sai dessa aorta abdominal, que é a mesentérica superior. Essa mesentérica superior vai lançar um ramo que é chamado de artéria pancreato duodenal, só que agora inferior. A que a gente falou posteriormente é a pancreato duodenal superior. Essa que sai aí da nossa artéria mesentérica superior é chamada de artéria pancreato duodenal inferior, e claramente ela também vai estar irrigando o nosso duodeno. Agora, galera, quanto à drenagem venosa, ou as veias que vão drenar esse sangue do nosso duodeno, nós vamos citar exatamente a veia pancreato duodenal superior e a veia pancreato duodenal inferior, que como destino final desse sangue vai chegar lá para a nossa veia porta, né? Essa principal aí que vai basicamente receber essa drenagem venosa de várias vísceras ali daquele abdômen. E agora a inervação, galera. A inervação desse duodeno vai advir tanto do nervo vago, como também ali de ramos de T5 a T12 dos nervos esplênicos. Então, galera, a gente vai ter esse processo de irrigação, a drenagem venosa e o processo aí
de inervação. Vamos falar sobre a anatomia do intestino delgado e grosso. O que a gente pode falar, galera, sobre intestino delgado e grosso? Vamos começar agora. Bom, galerinha, a gente já viu nos vídeos anteriores boca, faringe, esôfago, estômago, duodeno e, repetindo o que a gente já falou, a gente acabou de citando o caminho do alimento. Boca, faringe, esôfago, estômago, as 4 porções do duodeno, o duodeno que tem mais ou menos ali 25 centímetros, e aí vem o intestino delgado, ou o famoso jejuno, né? Começa ali o jejuno, vai percorrer todo o seu trajeto, passa pelo íleo, termina no cólon ascendente, ou intestino grosso, né? Termina ali exatamente na válvula iliocecal, nessa região de junção entre esse íleo e esse nosso intestino grosso, né? Ou cólon ascendente. Passa do colo ascendente para o colo transverso, colo descendente, sigmoide e reto. Então, galera, vamos ver exatamente agora, depois do duodeno, né? Passou o estômago, duodeno, vamos entender agora o intestino delgado primeiro. Bom, galera, olha, o intestino delgado, ele se inicia com um jejuno, né? Passa o duodeno, inicia o jejuno. Esse jejuno, galera, que ele vai estar um pouco mais superior, como a gente vê na imagem, e ele vai se terminar ali com o íleon. O íleon vai estar um pouquinho mais abaixo, então jejuno mais ali superior e o íleon mais abaixo. Agora, galera, a gente tem que saber que existem diferenças entre o jejuno e o íleon. O jejuno, por exemplo, galera, a gente tem que ver que ele vai ser um pouco menor que o íleon. O jejuno vai ter mais ou menos ali 2,5 metros. E o íleon vai ter 3,5 metros. Então, lembre-se, o íleon é um pouco maior que o jejuno. Além também dessa diferença, do jejuno estar um pouco mais acima, porque ele se começa ali com o duodeno e vai terminar esse intestino delgado com o íleon. Outro ponto, galera, que é fundamental, a gente tem que saber que esse intestino ele possui suas camadas, que seria ali a serosa, vai ter a muscular longitudinal, a muscular circular e a mucosa. E é exatamente nessa mucosa que a gente vai encontrar diferenças entre o jejuno e o íleon. Por exemplo, no jejuno, que a gente viu que está mais superior e é um pouco menor, tem 2,5 metros aproximadamente, na sua mucosa nós vamos encontrar pregas. E essas pregas claramente vão ajudar muito no processo de absorção. Já quando a gente fala da mucosa do íleon, ela vai ser lisa. Beleza, galera? Outra diferença, a gente vai encontrar, né, nesse jejuno, além dessas pregas, ele vai ter uma textura mais grossa, ou seja, ele é um pouco mais grosso que o íleon. Também ele tem uma maior vascularização que o íleon, esse jejuno, e por isso ele tem uma coloração mais avermelhada. Já o íleon tem uma coloração mais esbranquiçada ou pálida. Então, galera, não se esqueça, existem diferenças entre o jejuno e o íleon. E aqui na tabela a gente pode esclarecer muito melhor isso. Lembrando aí, né, esse jejuno mais acima, o íleon mais abaixo, que é exatamente onde vai se terminar esse intestino delgado e começar o intestino grosso, ou chamado cólon. Agora, onde termina esse intestino delgado? Exatamente na válvula iliocecal. Ele vai terminar esse íleo nessa válvula iliocecal e começa o cólon ascendente, que fica ali próximo ao apêndice vermiforme, ao seco, né, também. Então, ele se termina nessa região. Agora, e a vascularização? Vamos entender agora. Galera, quando a gente fala de vascularização arterial, a gente tem que saber que a irrigação arterial que chega nesse intestino delgado, tanto o jejuno como o íleon, ele vem da artéria ou da nossa mestre, né? Nossa artéria mestre, que é a aorta abdominal. Nessa aorta abdominal vai sair um ramo dali que a gente chama de artéria mesentérica superior. E essa mesentérica superior vai soltar outros ramos arteriais, que a gente chama de artérias jejunais
e ileais, que vai irrigar toda essa porção, galera, toda essa porção intestino delgado, jejum e ilho. Então, galera, a irrigação arterial vem da aorta abdominal, que solta essa mesentérica superior, e dessa mesentérica superior saem as artérias jejunais e ileais. Bom, galera, falamos da irrigação arterial e a drenagem venosa. A drenagem venosa desse intestino delgado, jejum e ilho, vai ser realizado exatamente pelas veias jejunais e ileais, que vão levar esse sangue drenado para a veia mesentérica superior. E como sentido final ou destino final, nós vamos ter esse sangue chegando da veia mesentérica superior na veia porta. Então, galera, ele faz todo esse sentido. Veia, ileais e jejunais, veia mesentérica superior e, por final, a veia porta. E a inervação? Galera, a inervação vai vir principalmente dos gânglios celíacos e gânglios mesentéricos superiores e por influência principalmente do nervo vago e esplâncnico. E galera, antes da gente entrar no assunto intestino grosso, né, ou cólon, a gente não pode esquecer de falar sobre o mesentério. O que é isso, galera? O mesentério é isso que a gente vê na tela. Ele seria como se fosse uma estrutura que está ali dando sustentação a esse intestino delgado, tanto jejum e ilho. E além de sustentação, o que ele faz? Nesse mesentério, galera, vai passar artéria, veia e nervo. Então, esse mesentério serve como uma estrutura de proteção para a artéria, veia e nervo, que chega exatamente nesse intestino delgado. Então, por ali chega a irrigação e a drenagem e a inervação, por esse mesentério. E ainda dá suporte de sustentação, porque ele prende esse intestino delgado na parede posterior do nosso abdômen. Beleza? Então, galera, o nosso intestino não fica solto ali não, no abdômen. Ele tem uma estrutura que vai dar suporte, que é esse mesentério. Galera, e o intestino grosso? Bom, a gente já falou de intestino delgado. Jejuno, depois vem o íleon, e o íleon se termina na válvula iliocecal, que vai se terminar exatamente na região ali próxima ao ceco, a apêndice vermiforme, que é no cólon ascendente. Então, galera, esse cólon ascendente, ele vai, né, as fezes vão passar por esse cólon ascendente, passa pelo cólon transverso, passa pelo cólon descendente, sigmoide e o reto, e aí se elimina essas fezes. Então, galera, o intestino grosso, ele não é tão complicado, né? Ele possui aí essas estruturas, cólon ascendente, né, sua flexura direita e esquerda, colo transverso, colo descendente, sigmoide e reto. E aí termina esse processo da digestão. Agora, existem estruturas nesse cólon ou intestino grosso que ajudam muito a diferenciar o intestino grosso do delgado. Agora, é visível, né, a diferença, mas é bom a gente citar. Uma das diferenças são as austrações desse intestino grosso. A gente vê que são abaulações, né? A gente vê que tem aí essas austrações, essas abaulações desse intestino grosso. Outro ponto, ele possui as apêndices epiploicas ou mentais. E essas apêndices epiploicas, elas nada mais são do que uma espécie de apêndice de gordura, de tecido adiposo que está ali preguiado a esse intestino. Além disso, a gente tem que lembrar aí das tênias, que vão percorrer praticamente todo esse intestino grosso, todo esse colo. Não é tênia parasita, não. Essa é a estrutura que você vê aí na tela, galera, que é essas tênias que percorrem praticamente todo esse intestino grosso. E, galera, e a irrigação? A irrigação arterial do intestino, esse intestino grosso. Bom, a gente tem irrigação que vem da aorta abdominal, exatamente da mesentérica superior. A mesentérica superior vai soltar alguns ramos, como a cólica média, a cólica direita, a iliocólica, que vai irrigar todo esse processo aí, principalmente do cólon ascendente e parte do transverso. Então, lembre-se, nós temos essa artéria mesentérica superior,
que solta esses ramos, cólica média, direita e a ileocólica. Há também aí umas artérias, alguns ramos retos que vão irrigar toda essa porção do tecido do intestino grosso. Agora, além dessa mesentérica superior que sai direto dessa aorta abdominal, existe ainda uma artéria mesentérica inferior, que também vão soltar ramos que vão irrigar o resto do nosso intestino grosso. E aí a gente pode citar a cólica esquerda, a artéria cólica esquerda, que sai dessa mesentérica inferior, e ainda as sigmoides e a artéria retal, que vai chegar ali para irrigar essa porção do reto. Então, galera, se a gente pode falar de irrigação arterial desse intestino grosso, a gente sabe que vem da aorta abdominal, que vai sair os ramos da artéria mesentérica superior e artéria mesentérica inferior. Agora, se a gente fala da drenagem venosa, também vai ser realizada pelas mesentéricas, só que as veias, tanto a veia mesentérica superior e a veia mesentérica inferior, que vão drenar esse sangue em sentido para a veia porta. E quanto à inervação desse intestino grosso, galera? Ele vai ser advindo tanto dos gânglios celíacos, como também do gânglio mesentérico superior e gânglio mesentérico inferior. Então essa seria a inervação, um resumo dessa inervação. Anatomia do pâncreas. Galera, o que a gente pode falar do pâncreas? Primeiro, que ele é um órgão não só importante no nosso sistema digestivo, mas também no sistema endócrino. E claro, galera, a gente tem que destacar a sua anatomia, primeiro que ele é um órgão retroperitoneal. E isso vai ser importante pelas relações que ele vai ter com outros órgãos ali. Primeiro a gente pode citar que esse pâncreas vai estar se relacionando anteriormente com o estômago. O estômago vai estar à frente ali. Já posteriormente nós vamos encontrar ali até meio lateralizado os rins e até mesmo o baço ali um pouco atrás, mais lateralizado. E também alguns vasos importantes, e a gente já cita mesmo o tronco celíaco, também certa relação aí com a veia porta, os vasos, né, que estão ali posteriores, vão ter íntima relação com esse pâncreas. Lembrando também que a gente vai encontrar, de certa forma, uma relação muito íntima desse pâncreas com o nosso duodeno. E é o que a gente vê aqui nessa imagem, galera. Olha só como parece que os dois ali são namorados, né? Esse duodeno abraçando praticamente todo esse pâncreas. Ou melhor, ele vai abraçar realmente tendo essa relação aí. E a gente vai ver que isso é importante no processo da fisiologia. Então, galera, lembre-se, nós vamos encontrar esse nosso pâncreas com relação a esse duodeno. E claro, ele vai ter uma relação tanto na primeira porção, segunda e terceira desse duodeno em contato com o nosso pâncreas. E isso é importante, a gente vai entender daqui a pouco, por causa aí exatamente de depositar substâncias nesse duodeno através desse nosso pâncreas. Outro ponto, como a gente vê nessa outra imagem, agora posterior, esse pâncreas ele tem uma íntima relação com vasos. Por exemplo, a gente vê nessa imagem que a veia esplênica e a veia mesentérica superior acabam se unindo para formar a veia porta. Então, galera, lembre-se, a gente vê essa veia esplênica, como a gente está encontrando aqui, a mesentérica superior se unem para formar a veia porta. Então ela tem uma íntima relação realmente desses vasos aí com esse pâncreas. Outro ponto, a gente vai encontrar também o ducto colédoco, que vai de certa forma até atravessar esse pâncreas. Ou seja, esse ducto colédoco nada mais é do que um ducto que foi formado a partir de um ducto hepático e o cístico. Então o hepático e o cístico se juntam para formar o colédoco. E esse colédoco vai se unir com o ducto pancreático principal e vai se depositar lá no duodeno, na segunda porção. Mas calma, vamos entender melhor isso nesse momento com essa outra imagem. Então, galera, falando aí pausadamente para você entender, nós vamos encontrar o ducto colédoco, né, que vai advir lá, né, de substâncias hepáticas
e biliares. Esse ducto colédoco, ele, como a gente vê nessa imagem, ele se une com o ducto pancreático principal, ou de Wirsung, desse nosso pâncreas. E ao se unir ali, ele vai depositar sua substância exatamente na segunda porção do duodeno. E aí, galera, a importante relação desse duodeno com o pâncreas, que está abraçando ele ali praticamente. Então, galera, lembre-se, o ducto colédoco com o ducto pancreático principal, ou de Wirsung, eles vão se unir e vão ali na papila maior depositar a sua substância nessa segunda porção do duodeno. E existe ainda o ducto pancreático acessório, ou também chamado de Santorini. O que vai acontecer? Ele vai depositar substâncias ali na papila menor. Então a gente tem uma papila maior e uma papila menor. E ambas depositam substâncias ali na segunda porção do duodeno. E galera, aqui a gente vê até melhor, né? Ambos os ductos, né? Os ductos principalmente aí do nosso pâncreas, né? Que seria esse ducto principal do pâncreas, ou de Wirsung, e o ducto acessório, que a gente falou, que é o de Santorini, e vai se depositar ali naquela papila menor. Então, enquanto o ducto principal do pâncreas se une ao colédoco, que vem lá do pâncreas, ou melhor, do nosso fígado, eles se unem para depositar ali na papila maior na segunda porção. E esse ducto acessório de Santorini, ele sozinho se deposita ali sua substância na papila menor, também na segunda porção do duodeno. Então, galera, lembre-se, a importante relação do duodeno com o pâncreas é exatamente por causa desses ductos aí. Ele abraça esse duodeno e deposita substâncias através desses ductos. E galera, qual é a vascularização ou a irrigação arterial que vai ser realizada sobre esse pâncreas? Galera, a gente tem que ver que esse pâncreas vai receber artérias de vários locais. E aí a gente cita, por exemplo, o tronco celíaco, que está ali na nossa aorta abdominal. Desse tronco celíaco vai sair a artéria esplênica. Essa artéria esplênica, como a gente vê nessa imagem, ela solta ali alguns ramos, como a artéria pancreática dorsal e a artéria pancreática magna. Então ele solta esses ramos que vão irrigar certa parte desse nosso pâncreas. Outra, artéria importante que sai desse tronco celíaco, além da esplênica, seria a hepática comum. Essa hepática comum sai do tronco celíaco e libera um ramo, a gastroduodenal. E essa gastroduodenal vai liberar outra artéria, que vai ser a artéria pancreato-duodenal, que vai basicamente irrigar ali certa porção mais superior desse pâncreas e também do duodeno. Lembrando que seria a artéria pancreato-duodenal superior. Então, galera, lembre-se, quando a gente fala da irrigação arterial desse pâncreas, a gente tem que lembrar do tronco celíaco, saindo ali a artéria esplênica, que vai levar alguns ramos, como a artéria pancreática dorsal e a magna, e ainda do tronco celíaco sai a hepática comum, que libera a gastroduodenal, dessa gastroduodenal libera a pancreato-duodenal superior, que vai irrigar esse nosso pâncreas. Mas ainda existe outro lugar que libera irrigação arterial para esse pâncreas, que seria também da aorta abdominal, só que do vaso mesentérico superior, ou artéria mesentérica superior. Essa artéria mesentérica superior, ela libera o ramo, agora, que seria a artéria pancreato-duodenal inferior. A gente falou da superior, e agora existe essa inferior, que também irriga duodeno e o pâncreas. E galera, ainda nós temos que citar a drenagem venosa. A drenagem venosa, que é muito simples, a gente tem que saber que nós vamos ter aí essa veia esplênica que vai liberar ali alguns ramos que vão drenar realmente esse sangue do nosso pâncreas. Então essa veia esplênica, ela vai ser vai liberar ramos que vai trazer esse sangue, mas traz sangue para onde? Para a veia porta. Então a gente vê, como nessa imagem, a veia esplênica, que vai se ligar juntamente ali com a mesentérica superior, que também tem ramos que vão drenar esse sangue do pâncreas e vai levar por final, o destino final,
seria a nossa veia porta. Então, galera, em resumo, a gente tem que falar o quê? Bom, a drenagem vem de ramos dessa veia esplênica e também de ramos que vêm da mesentérica ou a veia mesentérica superior. Ambas vão se unir e finalmente leva esse sangue para a veia porta. Beleza, galera? E claro, dessa mesentérica superior existe ali as veias pancreato-duodenais superior e inferior, que vai drenar diretamente desse pâncreas. Desse pâncreas vai dessa pancreato-duodenal para essa mesentérica superior e posteriormente, assim como a esplênica, levar esse sangue ali para a veia porta. E galera, a inervação, o que a gente pode citar? Bom, existem vários ramos importantes que vão estar inervando esse nosso pâncreas. Mas a gente pode citar aí os principais: nervo esplêncnico, né? Também estaria relacionado, o vago, alguns plexos como o celíaco, enfim, nós vamos ter aí vários ramos, como a gente acompanha aqui na tela, que vão inervar aí, de certa forma, esse nosso pâncreas. Então, pessoal, com isso fizemos um pequeno resumo. Hoje, a anatomia do fígado. Vamos falar tudo de fígado, beleza? Agora, primeira coisa, onde ele se localiza? Galera, o fígado está na nossa região do abdômen, exatamente em um quadrante, o hipocôndrio direito. A maior parte desse nosso fígado está nesse hipocôndrio direito, como a gente vê na imagem. Mas ele também se estende para outros quadrantes e vai até o hipocôndrio esquerdo, galera. Você vê como ele é grandão, né? Então, lembre-se, ele está nessa porção aí mais superior do nosso abdômen, pegando a sua maior parte do lado direito, mas também pode se estender até o hipocôndrio esquerdo, já que ele é um órgão bem grande. E claro, protegendo ele, vai ter ali umas porções das costelas que vão estar, de certa forma, protegendo esse órgão que é muito importante. Agora, ele vai ter várias relações com outros órgãos que estão ali próximos deles. Vamos ver isso agora. Bom, galera, a gente pode citar aí vários órgãos que estão se relacionando. Nós vamos ter a veia cava, né? Estaria aí mais posterior. Vamos ter o estômago mais à esquerda, que estaria ali também se relacionando, o esôfago, duodeno também, o rim, no caso aí o rim direito, né, sua porção mais à direita. Nós vamos ter, enfim, uma infinidade de órgãos que vão estar ali tendo essa relação. Então, galera, nós vamos ter vários órgãos aí próximos, né, a esse nosso fígado, principalmente na região posterior, né? Além da vesícula biliar, vamos ter a vesícula biliar, vamos ter aí os vasos passando por trás, como a veia cava, que a gente já falou. Vamos ter também, galera, essa do lado direito, principalmente, o rim ali, né? Vai ter até uma impressão, a gente vai ver daqui a pouco. E ainda do lado esquerdo ali, principalmente, demarcando o nosso estômago. Galerinha, agora, o que mantém esse fígado ali, né, no local, sem que ele caia dentro da gente? Existem ligamentos, existem estruturas que vão manter esse fígado ali suspenso. E a gente pode citar alguns ligamentos, como a gente vê nessa imagem. Então, galera, olha aí, a gente tem o ligamento triangular dos dois lados, né, o direito e o esquerdo, basicamente nessas extremidades, e entre eles vamos ter o ligamento coronário, que é exatamente esse que a gente vê na tela. Ainda nós vamos ter um ligamento que acaba, de certa forma, separando o fígado em dois lobos, né? Que seria o lado direito e esquerdo, que seria esse ligamento falciforme. E ainda, ao final, esse ligamento redondo. Então, galera, nós temos vários ligamentos que têm a função de sustentar, manter aquele fígado ali na sua porção correta, numa posição sem que ele caia dentro da gente. Então, galera, lembra que eu te falei agora há pouco das relações desse fígado com outros órgãos? Pois é, essa relação chega a ser tão íntima que ficam impressões nesse fígado. Olha nessa imagem, a gente pode ver aí desse lado esquerdo a presença da impressão gástrica, ou seja, aquela parede do nosso estômago
chega a causar uma impressão nessa porção do nosso fígado, devido a essa relação de proximidade. Então a gente tem impressão gástrica, temos também a presença aí da impressão do duodeno, do esôfago. Do lado direito, principalmente, vamos ver a impressão renal, do rim direito, também da suprarrenal. Enfim, vamos ter vários órgãos que, pela proximidade, vão deixar ali sua impressão. Além disso, nós temos que destacar aí a veia cava, né, que a gente encontra aqui e tendo essa relação mais posterior. Galera, em outro ponto importante desse fígado é que nós temos aí uma camada de peritônio que vai estar cobrindo esse nosso fígado, que a gente chama de glíson. Esse glíson vai cobrir praticamente todo esse nosso órgão, esse fígado. Porém, tem uma parte que a gente chama de área nua, que é exatamente onde não vai ter essa capa de glíson, que seria como se fosse um lençol recobrindo esse órgão. Então, essa área nua que a gente viu aqui, ela não está coberta por essa cápsula aí, ou essa camada de glíson, que seria de peritônio, ou seja, é extraperitoneal essa área nua. Galera, e quanto à vascularização desse nosso fígado, como que ela acontece? Bom, a gente tem que saber que essa vascularização, esse sangue que vai estar, de certa forma, levando algum nutriente a esse nosso fígado, algumas substâncias, ele vai vir principalmente pela veia porta e também pela nossa artéria hepática. Então, galera, nós temos a artéria hepática comum e ainda vamos ter essa veia porta que tem essa importância, levando esse sangue, principalmente que vem das vísceras ali, né, do nosso intestino, levando esse sangue, esse conteúdo que estava nesse intestino em direção ao nosso fígado. E claro, ainda saindo ali, nós vamos ter o ducto hepático, que vai sair exatamente nessa mesma porção por onde entra essa nossa veia porta e também o conteúdo arterial que chega a esse fígado. Bom, galera, quanto a essa artéria hepática comum que a gente citou, a gente tem que saber que ela vai sair lá do tronco celíaco, exatamente da aorta abdominal. Então, nessa aorta abdominal tem o tronco celíaco e dali sai a nossa artéria hepática comum. Essa hepática comum vai soltar um ramo chamado artéria hepática própria. Então, essa artéria própria hepática vai liberar dois ramos hepáticos, o direito e o esquerdo, e eles vão irrigar praticamente toda essa porção aí do nosso fígado. Lembrando que ainda nós temos a nossa veia porta, e essa veia porta ela vai trazer o sangue das nossas vísceras ali, do nosso intestino, e exatamente ela vem dessa mesentérica superior, a veia mesentérica superior, ela ascende para formar finalmente essa veia porta, e ainda vamos ter a mesentérica inferior, que vai se ligar à veia esplênica, e essa esplênica, juntamente com a mesentérica superior, vai formar a nossa veia porta. Então, galera, lembre-se, nós temos o sangue chegando nesse fígado exatamente pela artéria hepática, que tem como sua origem lá principal o tronco celíaco, que é ali da nossa aorta abdominal, e ainda vamos ter a veia porta, que vai ter essa formação que a gente falou, da nossa veia mesentérica superior, que vai se unir com a veia esplênica para formar essa veia porta, trazendo o sangue oriundo lá do nosso intestino, levando muitos conteúdos ali, muitas substâncias. E claro, como final ele vai chegar nos nossos hepatócitos ali, que são as unidades funcionais do nosso fígado. E galera, esse sangue que entrou nesse fígado, ele tem que sair uma hora, né? Então a drenagem que ocorre nesse fígado, ele ocorre a partir das veias suprahepáticas e depois elas vão seguir para a veia hepática e da veia hepática segue
para a nossa veia cava. Então, galera, a gente tem que saber o sangue que entra pela veia porta e também pela artéria hepática. E ele vai sair por onde? Pela veia hepática, que vai para a nossa veia cava, né, ali de grande calibre. E claro, galera, a veia cava seria a veia cava inferior, né, galera? Não pode esquecer disso. E agora, essa importância referente tanto à irrigação desse nosso fígado, como também a drenagem dele, ele vai ter uma importância não só clínica, como cirúrgica. Por isso que existe aí a divisão do nosso fígado em segmentos, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Ele tem segmentos tanto anteriores como na porção posterior, lateral, e isso tem uma importância principalmente clínica e cirúrgica devido a essa presença dos vasos ali espalhados exatamente por esses segmentos. Então, galera, fica aí os exemplos dos segmentos para você. Se tem vontade aí de memorizar, pode te ajudar principalmente nos exames práticos. E galera, esse fígado, quanto à sua inervação, pode ser oriundo ali tanto por influência simpática como parasimpáticas, advindos ali de T7 até T10. Então, essa inervação é isso que a gente tem a dizer. Então, pessoal, com isso finalizamos esse aulão aí completo referente a essa anatomia do trato digestivo. Temos também as playlists aqui no canal referente à anatomia, que seriam esses vídeos em etapas, né? Cada parte desse sistema digestivo, e esse é o aulão. Então, convido você a se inscrever no canal e vamos continuar os nossos estudos. Valeu!